Olá, meus queridos irmãos, amigos em Cristo. Aqui estou mais uma vez a convite do Estrela Guia. Muito obrigada, Dona Malha. Muito obrigada, Dona Val, Emerson, que sempre me dá maior força, tá? E assim, sou muito grata ao Estrela Guia por essa oportunidade de aprendizado. Como eu disse da outra vez, não estou aqui para ensinar, certo? Eu estou aqui para aprender. E esses desafios de palestrar é um desafio de aprendizado, por isso sou muito, mas muito grata mesmo. Peço-lhes desculpas, porque eu sei que estão percebendo que minha câmera está um pouco embaçada, mas o meu velho notebook está pedindo socorro, trabalhando com o coitadinho aí desde o início da pandemia, diariamente, ele já está pedindo socorro, tá? Então, mas não deixarei, tá, de gravar. Por isso, é só um embaçadozinho, vocês vão me ouvir muito bem, e o importante é isso, e vida que segue, tá bom? Meus irmãos, antes de começarmos, fechem os olhos e solicitem a espiritualidade maior que nesse momento nos dê entendimento, nos proteja, que os nossos ouvidos se abram apenas para os bons pensamentos e que nesse momento sejamos imã da espiritualidade maior, para que eles possam nos intuir a bons pensamentos, a boas ações, a caridade e o amor ao próximo. E que nosso Senhor Jesus Cristo seja nossa direção hoje e sempre. Amém. Assim seja. Então, estamos preparados para começarmos, né? Porque hoje eu não estou sozinha, não. Eu sei que vocês estão aí me ouvindo, vendo bem embaçada, mas vendo. E qual será o tema de hoje? Farei da mesma forma que fiz na palestra passada. Usarei o Zoom, tá? Gravei aqui, ficarei aqui pequenininha, do ladinho, certo? Falando e vocês visualizando. Mas estaremos sempre juntas, tá? Juntos. Muito bem, vamos lá. Vamos iniciar com um pensamento, tá? E coincidentemente, pensamento é o tema central do nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa. Conversa muito séria e muito importante e necessária, tá? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo apenas, tá? Então guardem essa frase aí e durante o nosso bate-papo vocês vão entender melhor por que eu iniciei com essa frase, tá bem? Então vamos lá. Entendendo também quais são os temas que trabalharemos. Dona Amália me incumbiu, tá, de fazer uma análise com vocês do Livro dos Espíritos, especificamente na segunda parte do capítulo 9, tá? E trabalharemos com o título da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, mas dessa vez trabalharemos as duas temáticas, que é faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Pensamentos e atos, tá? Então, gente, já começamos a entender o porquê que eu iniciei com uma frase falando da necessidade de cuidarmos dos nossos pensamentos. Eu acho que já deu para vocês terem uma noção da importância que essa temática ela vai ter sobre a nossa vida, tá certo? Então vamos lá. Nesse primeiro momento trabalharemos a primeira temática e aqui nós temos poucas perguntas nessa primeira temática, mas perguntas fundamentais que precisamos o tempo todo estar revisando e relembrando sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte:
Sabemos que os espíritos existem, isso é fato, tá? No capítulo 1º, tá? Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele já traz essa explicação. A vida, ela não cessa com a morte, ela simplesmente continua, e ele explica que os espíritos existem. E a gente tem que ter essa noção. Tá lá no livro dos médiuns, tá também aqui no livro dos espíritos, e em qualquer outra codificação. E para nós que estudamos, nós temos essa certeza da existência do espírito. Então, se sabemos que o espírito existe, precisamos entender sobre as influências que esse espírito tem sobre nós, tá? E o quanto também nós podemos influenciá-los. Então, os espíritos, eles veem tudo que fazemos? Sim, eles veem tudo. Eles podem ver tudo que fazemos. A gente pode esconder, ocultar muitas coisas de muitas pessoas, de muitos encarnados, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos maridos, das nossas esposas, mas dos espíritos não, viu, meus amigos? Cuidadinho aí, tá bom? Então tenham bastante cuidado, porque os espíritos, eles sim veem tudo. Mas, obviamente, que você não precisa também andar por aí super preocupado, não é? Se agasalhando, ai, será que o espírito está me vendo? Será que não está me vendo? Será que eu vou isso ou aquilo? Porque tudo depende muito da sua faixa vibratória. Quem está do teu lado? Por que ele veria isso? Para que ele veria isso? Tá bem? Então, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, inclusive aqueles que estão lá, ó, no nosso subconsciente. Quantas vezes a gente ouve falar, e a ciência traz isso, a psicologia traz isso para comprovar, que existem fatos que passamos até dentro do útero da mãe, tá? E que ficam registrados em nosso subconsciente, uma parte do nosso subconsciente. Esse registro, ele fica permanente. Nem sempre esse fato ele vem à tona, ou seja, você pode nunca lembrar, mas alguma coisa da sua personalidade, medos, inseguranças, que você não sabe de onde vem, tá? Podem ter princípio nesse problema que está lá escondido no subconsciente. Mesmo essas coisas que estão lá, bem obscuras, bem fechadinhas lá no teu subconsciente, que nem você lembra, nem você sabe, o seu cérebro conseguiu esconder de você, dos espíritos você não consegue, tá bem? Então, os espíritos, sim, eles conhecem muitas vezes aquilo que desejaríamos ocultar até de nós mesmos, tá bom? E que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso redor, tá? Depende do espírito, tá? Isso depende muito. Por exemplo, olha essa tirinha aqui que eu coloquei, né? Vamos procurar um encarnado para a gente brincar o carnaval. Nós sabemos que os espíritos zombeteiros, de pouca evolução, estão sempre soltos nesse período de carnaval. E aqui ele chega, esse daí não, ele brinca direitinho, não exagera, né? Ele respeita todo mundo, ele é do bem, não quero esse não quero ir embora procurar outro. E aí procura outro. Por que ele fez isso? Ele abandonou esse carinha aqui que está tomando água, se divertindo, respeitando todo mundo. Porque a faixa vibratória dessas duas criaturinhas que estavam aqui era totalmente oposta à faixa vibratória desse cara que está aqui certinho, brincando, só queria ser feliz naquele momento. Então eles se afastam, tá? A mesma coisa os espíritos levianos. Eles podem rir das nossas petrepeces, das nossas palhaçadas, das nossas loucuras, tá? Por quê? Porque eles se alimentam com aquilo ali, tá?
Mas os espíritos sérios, eles simplesmente, quando veem alguém, por exemplo, bebendo, no carnaval a gente vê muito isso, mulheres e homens, né, se embriagam, tiram a roupa no meio da rua, fazem loucura, pisam na lama, fazem tanta coisa. E ali os espíritos zombeteiros, os levianos, eles estão rindo, e aí se alegrando, influenciando e sendo influenciados por aquele ato. Já os espíritos sérios, não, eles lamentam muito isso, tá bem? E agora a gente vai passar para a segunda parte, onde fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, tá? Os dois temas estão interligados e os dois temas têm relação com os nossos pensamentos. Então, por isso vão ter muitos momentos que eu vou estar sempre repetindo, tá? A necessidade de revermos os nossos pensamentos, tá bem? Então, temos aqui, já cientes de que os espíritos existem, tá? É necessário, se eles existem, é claro que eles exercem influência, certo? Em nossos pensamentos. O Livro dos Espíritos, na questão 459, onde diz que os espíritos influem sobre o nosso pensamento, a influência ela é maior do que a gente supõe, tá? É importante a gente ter essa noção. É muito maior do que supomos. Mas não somos marionetes desses espíritos, tá? Porque a aparência que dá ao lermos, então a gente virou marionete desses espíritos, a gente é totalmente influenciado, então toda ação errada, ou tudo que fazemos, tudo é de responsabilidade do espírito. Nananina, não, viu, bebê? Não pensem assim, tá? Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos poder de decisão dado-nos por Deus. Então a gente precisa também ter a responsabilidade de nossos atos, tá bom? Em face das nossas vibrações, nossas condutas, nossos pensamentos, atraímos espíritos das mesmas faixas vibratórias. Temos pensamentos próprios e outros que não que são sugeridos. Isso é fato também, tá? Então, a alma é um espírito que pensa, não esqueçam disso. E por nossa alma ser um espírito que pensa, tá? Os espíritos eles penetram em nosso pensamento através da lei da afinidade. Imagine, se eu sou uma pessoa que eu tô sempre é importante também deixar claro que nós estamos numa condição de espíritos imperfeitos, cada um no seu grau de evolução, tá? Não estamos aqui para julgar e nem para comparar graus de evolução de ninguém, mas cada um dentro do seu grau de evolução. Então, por sermos espíritos ainda imperfeitos, a gente nunca vai ter 24 horas por dia, 365 dias por ano, pensamentos sempre positivos. Obviamente, teremos sim pensamentos negativos. E é muito mais comum os pensamentos negativos nos acometer do que os pensamentos positivos. A nossa vida, a nossa vivência, quem está ao nosso redor, as nossas aflições, tudo isso nos leva a ter mais esses pensamentos incompatíveis do que os bons, tá? O mais importante não é ficarmos querendo ter esses 365 dias e não sei quantas milhões de horas, tá? De pensamentos bons. O mais importante é não deixarmos com que esses pensamentos que vão sim chegar para a gente, pensamentos ruins, eles permaneçam. Então, o segredo é esse. Quanto menos você deixa o pensamento ruim permanecer na sua mente, menos você vai ter influências, tá? Dos espíritos que não são tão evoluídos, tá? Temos nossos próprios pensamentos, sim. Vossa alma é um espírito que pensa. Se as nossas almas são espíritos que pensam, então não devemos ignorar, tá? Que existem os nossos próprios pensamentos e que existem também influências e sugestões de espíritos,
certo? Agora, gente, é importante também a gente saber que não é tão importante para a gente saber em que momento existe o nosso pensamento, em que momento estamos sendo influenciados. O mais importante é você entender que se você é uma pessoa que cultiva bons pensamentos, atos é, atos, bons pensamentos e bons atos, boas ações, obviamente você vai ser incutido, você vai ser sugerido por bons espíritos. E o contrário, a mesma coisa. Não serão bons espíritos, tá? Existe uma máxima aqui pra gente, para nós encarnados, que diz: diz com quem andas e eu te direis quem és, tá? Nesse caso da questão 460, é o contrário. Diz quem és, que eu te direi com quem andas, tá? Então, diz quem és. Se tu és alguém bom e que faz o bem, pratica caridade, faz o bem para o outro, não faz o mal, tá? Obviamente, tu vai ser atraído, certo? Por bons espíritos, pela espiritualidade positiva, tá? Não sei nem se é correto usar esse termo, espiritualidade positiva, depois me corrijam, por favor. Mas é importante saber quem tu és. O autoconhecimento é importante. E, gente, autoconhecimento é algo que é doloroso. É muito doloroso, mas muito necessário. Muitas vezes nós não nos conhecemos. E o que somos, para a gente, tá tão cotidiano, tá tão repetitivo, que a gente acha que, não, eu sou uma pessoa boa, mas será que sou? Tá? Então, fazer esse autoconhecimento, depois desse autoconhecimento, começar a se policiar, tá? Sobre os seus pensamentos e suas ações, para que tenhas, certo? Boas influências e sugestões, tá bom? Temos os nossos pensamentos próprios, isso é óbvio, e pensamentos influenciados pelos espíritos, e isso nos confunde totalmente, certo? Quando é que esse pensamento é meu e quando é que é do espírito? Poxa, eu tô querendo tanto tal coisa, eu queria tanto ser intuído sobre isso, sobre aquilo, e aí você vem aquela sugestão na sua mente, aí você, será que foi alguém que me intuiu, será que não foi? Eu lembro quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, eita, que dúvida eu tinha, se aquilo era sugestão da minha própria mente ou se era intuição, se era uma sugestão de algum espírito. Meu Deus do céu. Dona Val, coitada, eu acho que ficou agoniada de tanto eu questionar sobre isso. Era o que mais eu questionava. Meu Deus, eu não sei. Talvez tenha vindo de mim, talvez não tenha sido o espírito. Mas de que importa? Isso não importa, tá? Não é o mais importante você saber se o que está sendo intuído, se o que está sendo influenciado, se é seu ou do espírito. O importante é quem você é. Óbvio que se você faz sua reforma íntima, se você pratica suas boas ações, tudo que vem para você são intuições, tanto suas, tá? Quanto dos seus chamados anjos guardiões, dos seus próximos, né, desencarnados, que estão ali também a te trazerem boas intuições, certo? Mas se você é uma pessoa que cultiva na sua vida hábitos negativos, está sempre a lamentar, a cultivar o ódio, o rancor, não ter ações caridosas com os outros, obviamente quem vai estar do teu lado não vai te intuir a coisas boas, tá? Então, o importante não é saber, o importante é se autoconhecer e tentar reformar-se, tá bom? Então, pronto, isso aqui eu já falei. Uma vez que vós tendes bons pensamentos, boas condutas e ações, e
pede sugestões boas aos espíritos, sempre terá as boas intuições, tá? É interessante que antes de dormir, sempre antes de você dormir, a última coisa que você tem que ter no seu pensamento consciente, porque quando você entra no estágio de sono, você entra numa fase, tá? Que não é necessariamente inconsciente, mas é um estágio de inconsciência. Então é importante que você tenha bons pensamentos, e a oração é o que mais vai trazer para você bons fluidos. Então, antes do sono, por exemplo, se você quer ser intuído pela espiritualidade maior durante o sono, durma e guarde no seu pensamento sempre uma oração. A sua oração. O que sai do seu coração não é a repetição de palavras, não são gritos e anseios independe do que seja, mas aquilo que saiu do teu coração, tá? As palavras, a energia, nem que não saia palavras, mas que saia energia do teu coração. Mantenha essa vibração nesse momento de sono e com certeza as boas intuições virão, tá? Pergunta 462. Os homens de inteligência, tá? No caso, o ser humano, os cientistas, os artistas, pintores, escultores, compositores, tá? Eles sempre tiram suas ideias de si mesmos? Nem sempre. A maior parte das ideias, elas são intuições. Mas nem sempre eles sabem que aquilo são intuições. É importante a gente lembrar que existem pessoas que são intuídas, tá? Eu assisti uma reportagem de um homem que ele não tinha os braços e ele pintava quadros divinos. E esses quadros, ele pintava com a boca. Ele segurava o pincel com a boca, tá? E o que ele trazia de inspiração, ele disse que não lembrava depois, ele nunca conseguia reproduzir 2 quadros ao mesmo tempo, tá? Ele nunca reproduzia duas pinturas, ele sempre pintava e elas sempre eram exclusivas. E muitos pintores sempre foram assim, aliás, os mais renomados. As inspirações, eles não sabem nem de onde vêm, tá? E também pouco importa, certo? O importante é que essas inspirações, algumas das vezes são inspirações próprias, certo? Mas a maioria das vezes, frequentemente, são sugeridas, certo? E essas sugestões, elas são constantes. Essas sugestões, elas tanto podem ser para o bem como para o mal. Na outra palestra, eu citei o Adolfo Hitler, tá? O Adolfo Hitler, quem já leu a biografia do Hitler sabe que ele era um cara extremamente inteligente. Ele tinha uma inteligência, aliás, múltiplas inteligências, principalmente a de liderança, tá? Que ele poderia ter usado para algo muito positivo, tá? Mas, infelizmente, os pensamentos, as ações dele só fez com que ele fosse amparado por espíritos das mesmas vibrações dele, que levaram ele, junto com o querer, com o livre-arbítrio dele, porque o primeiro passo é sempre o nosso pensamento, o nosso querer. Tudo se concretiza a partir do nosso pensamento. Então, ele pensou, ele quis, ele foi influenciado e ele concretizou. Ele poderia fazer tudo isso, passar por tudo isso fazendo o bem, mas não, a escolha dele foi para o mal. E ele teve influências? Teve. Muitas influências, mas influências negativas, tá? Assim como o Beethoven, o Mozart, o Cândido Portinari e tantas outras personalidades, gênios da história, tá? Os cientistas que tiveram boas intuições, que trouxeram as suas múltiplas inteligências e usaram para o bem, certo? Assim também acontece com a gente. E aqui a gente tem a questão 463 e a 464. Diz algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal,
segundo a natureza do espírito encarnado. É voltando a tudo que a gente já falou. Depende muito da sua vibração. O nosso espírito, o espírito encarnado, ele é um imã, tá? Ele vai atrair, só que o imã, ele seleciona apenas o metal. É metal, tá? Ferroso, ele vai atrair. No caso do nosso espírito encarnado, ele vai atrair espíritos desencarnados, bons ou ruins, de acordo com a nossa vibração, tá? Então, os nossos fluxos vibratórios, de acordo com as nossas ações, os nossos pensamentos, é que vai fazer atrair esses espíritos. Então, é sempre bom para aqueles que ouvem as boas inspirações, os espíritos bons, mas para aqueles que têm maus hábitos, obviamente não vão ter. Volto à máxima: diz quem tu és e eu te direi com quem andas, tá? Então, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Gente, mais uma vez, é tudo que a gente já falou aqui, tá? Os bons espíritos, eles não aconselham, senão o bem. Cabe a vós distinguir, tá? Se você tá tendo naquele momento um pensamento ruim, eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que mesmo antes de nascer, já aconteceram alguma coisa na família e continua até hoje cultivando esses ódios e esses rancores. Eu conheço uma determinada pessoa que antes dessa pessoa nascer, o pai tinha posses e o tio, numa briga aí de família, tomou todas as posses dessa família, dessa pessoa. E aí, logo depois que o pai ficou sem posses, essa pessoa nasceu. E essa pessoa soube dessa história porque o pai morreu com esse rancor do tio. E essa pessoa hoje já é uma pessoa idosa, já passou por mais de 80 anos de vida e continua, gente, com esse mesmo rancor. É o tempo todo desejando mal a esse tio, que inclusive já desencarnou hoje. Quem permanece com a fortuna da família são os primos, mas essa pessoa continua cultivando e com certeza essa pessoa vai desencarnar e os seus, porque os seus filhos têm o mesmo rancor, vai permanecer com isso. Então, óbvio que do lado dessa pessoa, que o que ela cultiva para a vida dela só vai trazer atrasos, tá? E você percebe que é uma família que não prospera. São muito capazes, inteligentes, têm múltiplas formas de até prosperar, mas não conseguem prosperar. Parece que vivem em ciclo, um ciclo vicioso. E aí culpam o mundo, culpam o tio que já morreu, que roubou a herança do pai, culpa todos os primos, culpa todo mundo, mas esquecem de pensar, de serem gratos, de pensar de que aquilo foi necessário para que eles evoluíssem, crescessem, de que eles têm a possibilidade dentro de si, do seu próprio pensamento, das suas próprias ações, de terem até muito mais do que o que foi tirado. Mas não, continuaram ali e vão perpetuar esse ciclo vicioso de não prosperidade, de atração de negatividade constante. Então é importante cultivarmos o perdão, o desapego, tá? Para que tenhamos também essa prosperidade. A importância de nos mantermos em boas vibrações, isso é importantíssimo, tá? Para nos fazer, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles, tá? Então eles sofrem, então eles precisam mostrar de que o sofrimento deles é algo que precisa ser compartilhado. Então, se ele encontra, por exemplo, essa família, várias tragédias já aconteceram nessa família, tá? Um filho mais velho, ele é alcoólatra e ele já
tentou matar a própria esposa. Então, assim, são várias. E aí quando você conhece aquelas pessoas, aquela família, você percebe que realmente há influências. Mas as influências, a culpa, essa tal dessa culpa, não é de quem está ali influenciando, dos espíritos que estão ali influenciando. Porque nós já vimos anteriormente que está nas mãos dessa família, dessas pessoas, afastarem essas influências. Basta eles quererem. É fácil? Não. Não é basta querer e pá, muda pensamento, pô, muda as ações. Não, não é assim. O autoconhecimento precisa de ajuda, precisa de uma reforma íntima muito séria. Observe que vem gerações e gerações passando pela mesma situação e, pelo visto, vai prevalecer, tá? Ah, meus filhos estão passando pela mesma situação que eu, isso foi praga, isso foi aquilo. Não é, é o que está dentro da tua mente. Gente, a gente tem uma capacidade mental fora do comum. Até as coisas materiais a gente pode conseguir com o poder do nosso pensamento, porque tudo se concretiza a partir do pensamento. Quer ver um exemplo? Uma certa pessoa tem um sonho de ter a sua casa própria, tá? É um bem material. Mas é uma pessoa muito pobre, assalariado, tem que pagar o aluguel, tem que pagar tudo, mas o sonho dessa pessoa é ter sua casa própria. E essa pessoa, ela cultiva bons pensamentos, é uma pessoa boa, que está sempre a ajudar o próximo, que faz o seu trabalho, mesmo sendo aquele trabalho muito pouco remunerado, mas está ali, ó, com o sonho, tá? Bem vivo na sua mente de ter sua casa própria. E ali ela vai, pensando, pensando constantemente, imaginando como será essa casa, tá? Se imaginando dentro dessa casa. E aí, os espíritos eles vão chegar e vão presentear essa pessoa com uma casa? Não, não é bem assim que a coisa funciona. O que funciona é o seguinte: como essa pessoa está munida de bons pensamentos, de bons fluidos, de sonhos, de concretude dentro dos seus pensamentos, daquilo que realmente ela quer, e aquilo que ela quer é algo que não vai trazer mal a outro, que não vai prejudicar ninguém, ela vai ser munida, ela vai ser amparada por bons espíritos que vai intuir essa pessoa de que, olha, faz um curso. Quando você fizer esse curso, ela está lá no curso, divulgue o seu trabalho, como é que você trabalha. Outra pessoa vai ver você lá nesse curso, tá? Aí quem sabe você faz aquele curso, outras pessoas te conhecem e veem, te dão outras oportunidades. Ela ganhava o salário mínimo, ou ele já vai ter um emprego, agora que vai ganhar um pouco mais. Então, aquele mais que você vai ganhar, a boa espiritualidade já te intui, ó, você está ganhando a mais, continue da forma que você estava e pegue esse mais que você está ganhando e invista em um financiamento de uma casa própria. Então, gente, tudo começou com o pensamento, tá? Mesmo sendo um bem material, mas começa no pensamento. O pensamento, ele tem a capacidade de concretizar, mesmo sendo o material, tá? Ele concretiza, as influências, tá? A gente joga para o universo e o universo capta essa energia, porque o que a gente está jogando é o nosso querer em forma de energia. Então, o nosso querer, se é uma coisa boa, se é uma coisa que vai trazer o bem para mim, para o outro, então o universo capta como uma energia boa. Então, se está ali solto aquela energia boa, o imã do bem vai atrair aquela energia e vai te intuir, vai te influenciar coisas boas. Por isso, vamos exercitar os bons pensamentos, tá? Eu tenho um exercício que eu sempre faço, porque eu tinha um problema que sempre, às vezes eu acordava com dor de cabeça, mas não era uma dor de cabeça comum, não era uma dor física, era um peso na cabeça, parecia que tinha uma pessoa sentada na minha cabeça. Até Dona Val, algumas vezes eu já citei, já falei sobre isso. E aí, durante muito tempo eu senti isso. E hoje eu tenho um hábito, toda vez que eu acordo e que estou assim, eu pego um fone de ouvido bem grande, ponho aqui e abafo todo o som externo, tá? E coloco para ouvir ou o livro dos espíritos, ou o evangelho, ou músicas, o que eu gosto. E ali
eu abafei tudo que está de externo me influenciando. Aos poucos, aquelas palavras, a música, o som, ele vai criando uma vibração energética diferenciada e a minha mente começa a projetar aquilo que ela está ouvindo e que é bom e que me acalma, tá? E dali, com menos de fração de minutos, a dor de cabeça já acabou, meus pensamentos eles já fluíram de uma forma diferenciada, eu já estou bem, muito melhor, tá? E as coisas começam a fluir muito melhor, tá? Então, gente, foi o quê? Foi o fone de ouvido? Não, foi a minha mudança, foi a mudança. Eu consegui fazer uma mudança na minha estação vibratória, tá certo? Então, vamos aqui para finalizarmos. Eu estou estendendo demais, tá? Desculpa aí que estão ouvindo agora um latido, né? Em casa a gente tem de tudo. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que ninguém pergunta? Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao bem? Já pararam para perguntar sobre isso? Então, do mesmo jeito que Deus permite os espíritos a nos incitarem para o bem, Ele também nos permite a incitarem para o mal. Então quer dizer que os espíritos imperfeitos são instruídos, são convocados para serem maus? Não, não é bem isso. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a nossa escolha, tá? Então, os espíritos imperfeitos, eles são os instrumentos. Eles podem servir como instrumentos. Agora, jamais, hipótese alguma, Deus vai obrigar a um espírito, tá? A ser imperfeito, a incitar o mal, tá? Ele pode deixar, ele pode permitir. Isso tudo vai depender da escolha, tanto de quem vai ser instruído, quanto do espírito que vai instruir, seja para o bem ou para o mal. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Obviamente que pode, é claro, porque eles só ligam aos que solicitam, tá? Eu coloquei uma imagem aqui de fundo, não sei se está dando para vocês verem, que é o positivo e o negativo. Então, é o que eu acabei de falar. Os espíritos, eles só vão se ligar àquilo que é o seu... está na sua mesma faixa vibratória. Então, se você tem uma faixa vibratória hoje que é negativa, que não está bem, você vai atraí-los, tá? Nessa mesma faixa, mas você tem também como mudar a sua faixa vibratória e afastá-los. Agora é importante você lembrar que você pode afastá-los, mas não definitivamente, tá? Então, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, eles renunciam às suas tentativas, que queres que eles façam. Você que diz, quer que ele saia ou quer que ele permaneça? Se você muda seus pensamentos, suas ações, é óbvio que ele vai sair, tá? Mas se você mantém, eles vão permanecer ali. Mesmo eles saindo, é importante você lembrar que eles ficam de longe, tá? Você mudou sua faixa vibratória, eles se afastaram, eles ficam de longe. A qualquer retorno desses seus pensamentos negativos, eles estão ali como se fosse o gato à espreita do rato. Então, cuidado para não ser o rato, não ser pego pelo gato, tá bom? E se for o rato, tente se esconder para que o gato não consiga te pegar. E se esconder de que forma? Abafando aqueles teus pensamentos negativos para que essa faixa vibratória ela seja cada vez mais neutralizada, tá? E seguindo para o caminho do bem, sempre. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem, gente. Fazer o bem. Cultivar bons pensamentos, boas ações, tá? Olhar o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a máxima. Não tem outra. Se fazes isso, se segue essa máxima, obviamente vai neutralizar
qualquer influência negativa, tá bem? Então, os espíritos que percorrem, que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, recebem a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Olha, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Deus jamais ele vai ordenar um espírito a fazer o mal, tá? Quando ele faz, é por sua própria vontade. Já falamos sobre livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ele não acontece apenas na vida encarnada. Nos desencarnados também. Eles continuam tendo o seu poder de decisão, tá? Então Deus jamais ele vai obrigar. E quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade, tá? Quantas vezes a gente acorda pela manhã, acordamos angustiados, ou às vezes com uma sensação boa de ter visitado alguém, de ter estado em algum local, tá? É uma sensação de felicidade, ou aquela sensação de algo ruim vai acontecer, ou fui intuído por algo muito bom, ou fui intuído por algo ruim, tá? Então podemos sim ter sido inspirados pela espiritualidade no momento do nosso sono. Por isso, quando eu falei anteriormente que os nossos últimos pensamentos antes do sono sejam sempre pensamentos bons, sejam orações, sejam solicitações aos nossos anjos guardiões para que guarde os nossos sonos, nossas viagens durante o sono, tá bom? E quem já, por exemplo, essa última questão, quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade, tá? Indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física, quase sempre um efeito de comunicações, tá? Sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono, ou no seu próprio cotidiano, tá bom? Essa última questão aqui, ela é interessante, eu vou trazer um exemplo para vocês. Não sei se vocês assistiram no jornal, uma senhora muito pobre, estava andando, não sei em que estado foi, mas ela encontrou uma carteira com todos os documentos e com R$ 1.200, e dentro desse R$ 1.200 tinha um cartão de Bolsa Família, esses cartões que recebem os benefícios. E dentro da carteira tinha documento, tinha um cartãozinho de poupança, tudo da pessoa que perdeu. Essa senhora, uma senhora muito pobre, ela contou que no dia ela não tinha nada nem para comer, ela não tinha o dinheiro da passagem. E ali ela achou essa carteira e primeiro pensamento dela quando olhou aquilo tudo é alguém que recebeu, que era uma mulher, tá, pelos documentos, recebeu aquele auxílio, o qual ela também tinha pleiteado, mas não tinha conseguido, tá? E que levaria para casa o sustento dos seus filhos. Por ser R$ 1.200, ela imaginou que fosse uma mulher que cuidava dos filhos sozinha e tal. E ali ela foi para casa para pensar o que poderia fazer para entrar em contato com essa pessoa e devolver esse dinheiro. Imagine, uma pessoa praticamente com fome, sem nada na sua casa, sem dinheiro, achou R$ 1.200 numa carteira e o primeiro pensamento dela foi esse: eu preciso devolver, tá? E assim ela fez, foi para casa e lá ela teve a ideia: já que tem uma caderneta de poupança aqui, que era da Caixa Econômica, eu vou até uma agência da Caixa, deposito esse dinheiro e peço, conto tudo ao gerente, e quem sabe o gerente não tem o contato dessa pessoa para devolver esse dinheiro. E assim ela fez, tá? Só que ela não tinha dinheiro em casa, ela tinha um valor que dava para uma passagem de ônibus, e a Caixa Econômica ficava muito distante da casa dela. Ela foi, tá, até a Caixa a pé,
que era uma distância muito grande, era uma senhora idosa. Chegando na caixa, ela sentou com a gerente, esperou a gerente atender e tal, e sentou com a gerente e contou toda a história. A gerente ficou extremamente comovida com a história dela, pediu para que gravasse, tá? E pediu autorização para divulgação. E ali, ela depositou o dinheiro na poupança e a gerente divulgou o vídeo que viralizou e que saiu aí em várias mídias sociais. E ao sair esse vídeo, várias pessoas ficaram conhecendo a história dela, inclusive a mulher que perdeu o dinheiro, tá? E a gerente perguntou a ela, como a senhora veio como? Ela fez, eu vim a pé. Eu deixei o único dinheiro que tinha para eu pagar a passagem de volta, porque eu sabia que eu ia estar muito cansada para voltar a pé. E aí a gerente ajudou essa senhora. E por que eu contei essa história? Porque aqui, os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a prover as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Ele aproveita as circunstâncias, mas frequentemente eles as criam, tá? E essa mulher, ela teve uma circunstância criada e ela teve a oportunidade de escolher em achar esse dinheiro, ficar com ele, rasgar aquilo ali tudo, jogar essa carteira fora, queimar, e ninguém iria nunca saber, ninguém encarnado, porque os espíritos sim, tá? Ou devolver, e assim ela fez. Olha essa charge que eu coloquei aqui embaixo. 3 homens distintos com pensamentos distintos, tá? Senhor, fazei com que eu arranje um emprego. O outro, meu Deus, ajude-me, vou ter que demitir mais 20, tá? O empresário, o trabalhador e o corrupto. O corrupto que já está na carne, a corrupção. Vou esperar esses 2 saírem para roubar o dízimo, tá? Então, a caixa do dízimo estava ali, ele sabia que estava com dinheiro, os outros não estavam preocupados nem olhando a caixa, mas ele, por ser corrupto, por já ter na carne esse ímpeto, ele foi lá, para ele foi dado uma prova, tá? E aquela prova para ele foi algo que ele tirou nota negativa, tá bem? Então essa senhorinha, ela teve uma nota positiva, pode ter sido uma prova, uma expiação, certo? Mas ela com certeza tirou 10 nessa atitude dela, nessa ação voluntária e solidária, caridosa, bondosa que ela teve de devolver esse dinheiro, passando por tanta situação, com fome, caminhando, tá? Para devolver esse dinheiro, pensando no outro. Porque ela poderia dizer, poxa, mas eu também preciso, estou passando fome. Mas não, ela pensou no outro. Que sejamos assim. E com certeza teremos sempre bons pensamentos. E para terminarmos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos na tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja sempre, 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 sempre que um pensamento negativo vier e tentar ou até chegar à tua mente, lembre-se que o Pai nosso que estais nos céus está sempre pronto para nos livrar de todos os males. E que assim seja. Amém.